A palavra de hoje é: desce e vai à casa do oleiro. No livro de Jeremias, no capítulo 18, versículo de 1 a 6, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e lá ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Após escutar a voz de Deus, Jeremias desceu à casa do oleiro e passou a observar o oleiro trabalhar com o barro. Todas as vezes que leio essa passagem bíblica, me sinto como se fosse Jeremias. Todos nós um dia já descemos à casa do oleiro. Comigo não foi diferente. Já desci e me deixei moldar pelo oleiro. Deixei que ele me refizesse como um vaso de barro. Provavelmente a casa do oleiro ficava em um lugar baixo, pois ele fala: desce e vai à casa do oleiro. Às vezes temos que descer a lugares baixos, ou seja, ao pó, para sermos transformados em vasos. Quando falamos em barro, nos lembramos de poeira, de pó, de terra, de tudo aquilo que parece sujar. Mas quando vemos o barro e a argila nas mãos do oleiro, ficamos maravilhados. Muitas vezes, por não entendermos do que fomos feitos, acabamos não dando valor naquilo que Deus fez. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, vemos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus conhece nossa estrutura e sabe que somos pó, pois Ele conhece a estrutura da sua criação. Depois de ter criado o homem, ter colocado o fôlego da vida, a primeira coisa que o Senhor fez foi colocar o homem no Éden, para lavrar e guardar aquele jardim maravilhoso. Depois liberou uma palavra da parte dele, em forma de ordenança. Mas o homem, não escutando a Deus, desobedeceu e caiu em pecado. Vamos observar que a partir da queda do homem, pela desobediência, um grande conflito se estendeu e até hoje podemos ver esse conflito entre criatura e Criador, ou seja, o desejo humano e a vontade de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 9, fala: ai daquele que contende com o seu Criador, cacos entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro a quem o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Deus criou todas as coisas, por isso Ele sabe e conhece quem somos. Ele espera e deseja que nós possamos amá-lo e obedecê-lo. Deus, nosso Criador, não somente nos criou, mas Ele nos ama e nos compreende. Por isso que vemos no livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 8: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Amados, é só observando o trabalho de um oleiro para entendermos o trabalhar de Deus conosco. Primeiro passo é escolher e separar o barro. Segundo, preparação do barro. Se quisermos ser usados e moldados por Deus, temos que estar no centro da sua vontade. Dificilmente alguém é usado em fazer a vontade do Pai, se Cristo não for o canal até Ele. O oleiro, então, centraliza o barro. E detalhe, o barro não pode espirrar fora do molde. Assim também somos nós, por muitas vezes não estamos no centro da vontade de Deus e acabamos saindo ou sendo jogados para fora daquilo que Deus quer formar em nós, as bênçãos que Ele tem e quer entregar para cada um de nós. Também podemos observar que o oleiro, no período que está fazendo o vaso, ele tira o excesso e vai moldando o vaso. Nós temos muitos excessos em nossas vidas que não agradam a Deus. De que adianta ser um vaso bonito por fora e não poder ser usado? Quantas vezes Deus já quis tirar os nossos excessos e por orgulho não deixamos Ele nos moldar? Já outras pessoas nem querem ouvir falar em descer, muito menos serem moldados. Eles querem subir e ir até diante do trono, só que não querem pagar o preço. Uma coisa eu digo: feliz o que desce e se deixa moldar pelas mãos de Deus. Esses são corajosos e obedientes.
Tem outros que têm medo de se entregar para serem restaurados. Outros querem viver centrados em si mesmos, sendo moldados segundo os padrões do mundo. Vamos observar também que depois que o barro é centralizado e o processo de fazer o vaso começa, o oleiro põe a mão dentro do vaso e começa a moldar de dentro para fora. Pois mudando o interior, o exterior vai precisar de alguns retoques apenas. O Senhor sabe que mudando o coração da criatura, no pensar, no falar e no agir, o resto fica mais fácil. Depois de todo esse processo de moldar o vaso, o mesmo tem que passar pelo fogo. Pois o fogo é o último processo do vaso. E é no fogo que o mau cheiro do barro é retirado, sem contar que faz o vaso ficar mais resistente. Eu vejo esse processo de queimar o vaso como nos purificar dos nossos pecados e nos fazer mais resistentes aos embates da vida. Pois o verdadeiro cristão passará pelo fogo da palavra de Deus. E afirmo com tristeza que muitos não suportarão e acabarão rachando. Durante esse processo todo, o oleiro vai nos moldando, nos amando. E muitos acabam vivendo uma vida de religiosidade com os vasos bonitos somente externamente. É no fogo que todas as coisas serão manifestas, pois nosso Deus é justo, é juiz e é fogo consumidor. Ele não tolera o pecado, a iniquidade e a apostasia da sua palavra, mas preza pela santidade. E você, o que está esperando? Desça e vá à casa do oleiro. Se permita ser refeito. Ele é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Meu nome é Márcia, sou pastora e espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Deixa Deus falar com você. Todos os dias estarei ministrando uma palavra ao teu coração. Fiquem todos na santa paz de Cristo.